E aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, novamente aqui com o nosso bom e velho controlador de onda senoidal 1000 watts, 38 amperes. Acabei de receber esse e eu vou aproveitar para fazer um vídeo mais completo sobre ele. Tem muito vídeo aqui no canal sobre ele, tem vídeo testando, tem vídeo montando, mas não tem um vídeo falando sobre todos os detalhes dele. E principalmente é um controlador que ainda tem muitas dúvidas sobre ele, principalmente em qual situação usar, qual tipo de motor que vai ser interessante utilizar esse módulo. Então quero fazer esse vídeo para poder passar todos os detalhes, toda a experiência que eu já tive com esse controlador aí, mais ou menos 2 anos utilizando ele. E o legal é que eu tenho aqui que está com defeito, né, uma placa aberta, e tem muito detalhe legal para mostrar para vocês nesse circuito aqui. Então bora lá. Bom, esse controlador começou a aparecer ali no AliExpress em torno de 2020, 2021. Um amigo meu mandou o link, eu achei bem diferente, né, pelo fato dele ser onda senoidal, eu não sabia exatamente o que era a diferença. E por ele ter esse design bem diferente, né, até bonito o controlador. E principalmente pelo fato dele ter aqui os terminais com parafuso, né, para você ligar as fases do motor e a bateria. Porque é bem comum você pegar controladores que tem plug, né, conector encaixado, acabar oxidando com o tempo, dando mau contato e acabar derretendo. E aqui resolve esse problema. Você parafusa aqui com o terminal olhal e acabou o problema. E uma coisa interessante que é, aqui na bateria não tem tanto problema. Apesar de passar 38 amperes, aqui a gente não tem um problema de aquecimento, né? Porque é corrente contínua, vai estar parafusado aqui. Se não tiver mau contato, não vai aquecer, não vai ter problema. Agora, aqui nas fases do motor que é o problema, porque são fases que tem um chaveamento muito rápido, né? As fases vão alternando de uma maneira muito rápida. O que acontece? Como se você estivesse ligando e desligando. Ou seja, quando você desliga e liga, né? É como se você estivesse encostando e soltando um fio. Então, quando você faz isso com corrente, né? Você gera uma faísca. Então, aqui, basicamente, é isso que acontece. Como tem esse liga e desliga muito rápido, acaba aquecendo muito. Ou seja, quando você vai montar uma bike elétrica, você tem que tomar muito cuidado na fixação dos cabos, porque você pode acabar derretendo. Não vai causar nenhum problema, assim, de danificar nada, nenhum motor, nenhum controlador, mas vai acabar afetando o desempenho da sua bike, né? Se tiver uma fase com mau contato, com o conector derretido, a bike vai funcionar mal. Então você tem que ficar de olho aqui, muito mais aqui do que aqui. Então é isso. E outra coisa bem diferente desse controlador é o fato dele ter todos os fios, né, que saem de todos os acessórios com conectores que são removíveis. Geralmente a maioria vem com aqueles conectores soldados direto na placa e sai um cabo aqui na lateral. Esse aqui eu achei diferente. Bom, agora vamos falar o que interessa, é quando utilizar esse tipo de controlador e qual motor que ele vai funcionar bem. Essa é a principal dúvida que o pessoal tem. É o seguinte, esse controlador aqui tem 1000 watts, uma potência nominal, e ele tem uma corrente máxima de 38 amperes, ou seja, para usar esse controlador aqui, recomendo você usar em motores grandes, aqueles motores que não tem engrenagem, de 800 watts até 1500 watts. Com 1500 watts, 38 amperes vai muito bem, fica bem legal. Sobe praticamente qualquer ladeira, dá uma velocidade máxima legal, né, dependendo da tensão que você usar. Se você usar 60, 72 volts, você vai conseguir ali de 60 a 70 km por hora, ou seja, bastante potência. E com 36, 48, você vai conseguir menos velocidade final. Bom, pessoal, então basicamente esses são os motores que eu recomendo utilizar com esse controlador. E ele tem todas as tensões, eu vou deixar todos os links aqui na descrição de cada tensão específica. Ele tem desde 36 até 72 volts. E muito cuidado, porque não é o mesmo controlador que funciona com todas as tensões, tá? Esse aqui, por exemplo, é 70 ou 72 volts. E você vai encontrar de 36 a 48, 48 60 e esse aqui. Então, muita atenção na hora de comprar, para comprar a tensão correta, tá? Bom, ele tem outra versão, que é a versão de 28 amperes, que é um pouco menos potente, né? Tem menos corrente, para motores de 500 até 800 watts mais ou menos. É a mesma situação, eu recomendo utilizar em motores grandes, tá? Não recomendo utilizar em motores pequenos. E outra versão que ele tem é o mesmo controlador, porém com display. Esse aqui ele é o modelo simples, que não tem display, apenas um botão de on-off e bem básico. A versão que tem display, ele tem várias opções, tem display que já vem com acelerador, tem display que é só o display, tem vários modelos lá para você escolher. Bom, e a outra versão que tem desse controlador é a versão de 40 amperes. Ele é um pouco diferente aqui visualmente, porém é basicamente
ou mesmo o controlador. Porém, recomendo utilizar de motores de 1500 watts para cima, tá? Esse também eu vou deixar o link aqui na descrição. Bom, galera, uma coisa interessante da estrutura desse controlador são essas aletas aqui que servem para passar o ar, ou seja, é um controlador interessante para você deixar de maneira exposta na bike, porém com alguns cuidados, tá? Porque tem que passar silicone aqui nesses cabos, né? Tentar manter esse plástico aqui, passar uma abraçadeira para que não tenha risco de pegar água, né? Aqui nos conectores da bateria e do módulo tem essas capas aqui que ajudam aqui na proteção. Se caso você for deixar exposto, parafusa bem os cabos, passa bastante silicone aqui e depois põe essa tampa, que aí vai ajudar bastante. E mesmo assim, se você deixar exposto, né, com a ideia de que ele tenha um bom refrigeramento, é legal, é positivo, porém tem que colocar numa posição estratégica, né? Colocar tipo na parte de baixo da bike, onde a chuva vai pegar de cima aqui na bike, não vai pegar no controlador. Não utilizar com chuva forte e pegar chuva só se realmente não tiver o que fazer. Então tem que tomar cuidado. Tem essa vantagem de ficar bem refrigerado, porém tem o problema da água, né? Eu imagino que a maioria de vocês não pretende utilizar bike na chuva, né? Porque bike elétrica na chuva não é uma coisa que dá muito certo. Agora, se você vai manter esse controlador num case fechado, é bom que ele tenha uma pequena entrada de ar, tá, para refrigerar. Se ele ficar bem fechado, ele acaba esquentando um pouco. Já testei ele bem fechado, né? No caso, utilizava ele no patinete elétrico e esquentava bastante. Esquentava a um ponto de queimar um pouquinho assim a mão, sabe? Tipo na faixa de 60 graus. Facilmente chegava a 60 graus. Bom, galera, agora a parte interna aqui, pra galera que gosta mais de eletrônica. É uma coisa bem diferente desse controlador, é a seguinte. Geralmente aqui nessa parte onde ficam os MOSFETs, né, que tem as trilhas onde passa alta corrente, nos controladores que a gente vê por aí, né, nos controladores que eu já mexi, geralmente vem com bastante solda aqui, bastante estanho nas trilhas para que ajude a passar a corrente. Se fosse só na trilha da placa, não ia aguentar, com certeza ia estourar essa trilha. Porém, esse aqui é um pouco diferente, ele não tem tanto estanho aqui nas trilhas porque ele vem com 4 barramentos de cobre para passar bem a corrente de maneira que não aqueça aqui as trilhas. Isso é bem legal, é bem diferente. E os MOSFETs aqui são 12, né? Aqui falta 12 porque eu já usei. E são 4 MOSFETs por fase, ou seja, bastante coisa, né? 4 MOSFETs para 38 amperes é bem ok. E uma outra coisa diferente nesse controlador em relação aos outros, né? Os MOSFETs têm esses furos aqui que servem para que você possa parafusar eles num dissipador. E aqui eles não estão parafusados, nem tem como parafusar ele nesse controlador. Ele é diferente. Ele é pressionado com um parafuso, né, com a própria estrutura do controlador, num thermal pad. Esse thermal pad dissipa a temperatura na carcaça, né? Geralmente, o comum é que esses MOSFETs aqui venham com pasta térmica e parafusados na carcaça do controlador. A grande desvantagem disso é o seguinte, que esses MOSFETs aqui, essa parte de metal, onde é dissipado, é o negativo deles, ou seja, você não pode ligar eles todos no mesmo dissipador, assim, direto, porque vai dar curto. Então, geralmente eles vêm com uma fita Kapton aqui neles, depois a pasta térmica, aí sim são parafusados no dissipador. Isso é para isolar, para não dar curto, porém limita bastante a dissipação de temperatura e acaba aquecendo um pouco demais. Tem alguns MOSFETs que são mais sofisticados, são mais caros, que já vem com a isolação aqui no negativo e não tem esse problema, né? Esse, no caso, é o melhor tipo de MOSFET e é o melhor tipo de dissipação, porque não vai ter a fita Kapton e vai dissipar muito bem. É comum, depois de alguns anos de uso, né, você abrir o controlador e estar com a pasta térmica seca. Isso prejudica demais o funcionamento da bike. Isso faz queimar o MOSFET. Então, assim, uma manutenção comum em controladores que tem muito tempo de uso é você trocar a pasta térmica. E um detalhe, né, a diferença da pasta térmica para o thermal pad, né, o thermal pad, ele isola completamente o MOSFET do metal, né, do metal do caso da carcaça, que vai ser dissipado. Porém, o thermal pad passa totalmente a temperatura, passa muito bem a temperatura desse metal para o metal da carcaça. A pasta térmica, no caso, é uma coisa importante a se dizer, né? Às vezes algumas pessoas pensam que quanto mais pasta térmica você passar, melhor. Na verdade, não. É muito pouco que você passa, é uma camada finíssima de pasta térmica, porque a pasta térmica não pode isolar o MOSFET do dissipador, no caso, que é a carcaça do controlador. Porque aqui, olhando, a gente vê que o metal, a olho não é liso, né? Você pensa, se eu encostar um metal aqui no outro, ele vai estar totalmente encostado e vai
dissipar. Só que na verdade não. Se você olhar com um microscópio, você vai ver que essa superfície aqui é totalmente áspera, né? O metal é totalmente irregular. Ou seja, se você encostar um metal aqui no outro, vai dissipar a temperatura, porém não totalmente, né? Porque microscopicamente olhando, não é uma superfície lisa. Então a pasta térmica serve justamente para isso, né? Para preencher essa irregularidade e conseguir que o metal passe totalmente a temperatura de um para o outro. Então essa é a função da pasta térmica. Então é importante tomar cuidado com isso, né? Tanto no cuidado de você fazer a manutenção do módulo para saber se a pasta térmica está ok, né? Mas isso só depois de muitos anos de uso, e manter aqui a quantidade correta de pasta térmica. Ó, aqui tanto no conector da bateria quanto nas fases do motor, soldado direto na placa, também tem aqui a barra de cobre para passar melhor a corrente, ou seja, aqui não tem erro. A parte de conexão aqui das fases da bateria é perfeita para que não tenha nenhum tipo de aquecimento. Bom, galera, o interessante é que esse aqui vem com o sistema de ligação dos cabos todo em inglês, né? Dá para ler tranquilamente, né? Quando vem em chinês aí é sempre um problema. Então, esse aqui é a versão simples do controlador sem display, tá? E aqui nós temos todas as conexões para que serve. Isso aqui facilita bastante. Eu já decorei tudo isso aqui, já liguei tanto esse controlador que eu nem olho mais. Mas para quem nunca ligou é interessante. Ele vem aqui com o sistema de reverse, que é bom para triciclo, né? Para você dar ré no triciclo. Para bike não tem utilidade. Aqui a gente tem conexão de on-off, no caso você fazer um botão de liga e desliga. A gente tem o acelerador, sensor Hall. Importante dizer que esse controlador só funciona com sensor Hall. Motores que não tem sensor Hall não funcionam com esse controlador, tá? Aqui a gente tem sensor de freio, alarme, que eu nunca uso, nem sei como é que funciona o alarme desses controladores, nunca usei. Se você souber, deixa aqui nos comentários. A gente tem aqui o high brake, que no caso é o sensor de freio com freio regenerativo, regenera bem pouco e auxilia um pouco na frenagem. Eu acho bem ok esse freio regenerativo, ele não joga tanta corrente na bateria, não força tanto o controlador e ajuda um pouquinho no freio, então eu acho ok de usar. Aqui a gente tem a autoaprendizagem, ele tem um sistema inteligente de reconhecimento de fase, ou seja, se você inverter as fases, você ligar aqui o autoaprendizagem, ele deixa certo automaticamente, isso é legal. Você consegue inverter também a rotação por aqui, é bem tranquilo. E aqui a gente tem piloto automático, geralmente eu não uso, não gosto de usar. E a gente tem aqui o 3-speed, que eu acho bem legal. O 3-speed é um conector de 3 velocidades. E aqui, ó, é legal que vem descrito, né? Se você deixar sem nada plugado, vai ficar na velocidade média. Se você deixar preto com branco, fica na máxima. E preto com cinza fica na mínima, ou seja, você pode colocar um botão ali de 3-speed e ter o controle de velocidade. Geralmente eu deixo sempre no máximo e controlo manualmente no acelerador. Bom, galera, um controlador bem simples de utilizar, basta plugar o motor, sensor Hall, acelerador, ligar o on-off e acelerar que ele já vai estar funcionando. Então, um controlador bem simples, né? O com display também é simples, a diferença é que você vai ligar ele pelo display. E lá você vai ter uma série de configurações lá, bastante coisa mesmo para configurar. Eu não gosto muito, mas quem gosta de display, né, porque tem velocímetro, tem várias informações que ficam lá. Então eu acho que para quem gosta é interessante a opção com display, tá? Bom, galera, então basicamente é isso. Esse controlador vai funcionar bem em motores de 800 a 1500 watts, motores grandes com sensor Hall, tá? Também funciona bem em patinetes elétricos, Foston S11 e S14, no caso utilizando 2 controladores desse, né? Também é um controlador legal para fazer projeto com 2 motores na bike, só colocar um controlador para cada motor e acelerar os dois ao mesmo tempo, né? Ligar aqui o acelerador em paralelo nos 2 controladores e fica bem interessante. Porém não é muito interessante para utilizar em motores pequenos de bike, né? Motores de 250 a 350 watts de engrenagem. Primeiro, que o controlador mais fraco desse aqui tem 28 amperes, que é muita coisa para esse tipo de motor. Então, para esses controladores tem que ser de 15 a 18 amperes, tá? Então, é melhor manter onda quadrada, né? Nunca testei um controlador de onda senoidal no motor de engrenagem, não sei como é que fica, porém nunca vi controlador de onda senoidal com essa potência, né, de 15 amperes a 18 amperes. Então, é melhor manter o controlador original nesse tipo de motor, tá? Então, esse aqui eu recomendo somente para motores sem engrenagem, que tem mais potência. Então é isso, galera, eu queria fazer um resumão sobre esse controlador, tirar aqui todas as dúvidas e passar um pouco da minha experiência que eu tive ao longo tempo com esse controlador, que foi muito positiva. E é isso, obrigado para quem assistiu até aqui, até a próxima, valeu!